2 Samuel capítulo 24, a partir do verso 18. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu, prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhar, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Vamos dizer todos juntos esse texto? Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. As mulheres, não. Homens, todos, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Amém? Queridos, esse texto é um dos textos que mais eu sou apaixonado na Bíblia. É um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. É um texto que tem me acompanhado desde 2002. Por ocasião de quando eu saí da Marinha do Brasil, Deus falou profundamente comigo nesse texto. E eu entendi que a minha vida era um sacrifício a Deus. E que eu tinha que viver a minha vida consagrada a Deus. Mas olhando para o contexto aqui, talvez você olhe para o texto e diga assim: pastor, por que Davi apresenta com tanta ênfase e com tanto vigor que não quer oferecer a Deus holocaustos que não lhe custe nada? E aí eu queria convidar para que você entenda o pano de fundo da história. Davi provavelmente tinha acabado de vencer sua última batalha. Chega no seu palácio, senta no seu escritório e vai descansar. De repente passa na sua mente um desejo de satisfação, de que está tudo bem resolvido. Ele chama seu comandante Joabe e diz assim: Joabe, é o seguinte, cara, eu queria que você contasse quantos soldados nós temos. Todos os soldados que nós temos. Quantos carros nós temos de guerra? Quantos cavalos de guerra nós temos? Eu queria que você contasse quantas cidades nós temos. Todo o nosso território. Joabe olha para Davi desconfiado e diz assim: meu rei, por que isso? Por que, meu rei? O senhor está querendo saber disso? Nós não temos vencido, Deus não tem abençoado. Ah, eu quero isso. Joabe meio que insiste e diz assim: quem dera Deus multiplicasse 100 vezes o número de soldados, o número de bens, o número de cidades que Israel tem. Davi não aceita o conselho do seu comandante e manda fazer essa pesquisa, um censo em Israel. Só que quando termina o censo e se descobre que ele tem 800 mil soldados no canto, 500 mil soldados no outro, que Davi tem a melhor
tropa do mundo antigo, o melhor exército, os melhores equipamentos, as maiores cidades, as maiores e melhores guerras, quem venceu foi Davi. Quando ele entende que chega o resultado, bate uma profunda angústia no seu coração. Versículo 10, veja o que acontece, do 24. Depois de contar todo o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor. A ideia aqui é, a palavra remorso ainda não é boa. É uma profunda angústia que abateu no coração dele. Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Mais tarde, depois que Davi reconhece, está angustiado, já deu para entender porque Davi queria um censo. Deu para entender? Para exaltar o seu orgulho, seu ego. Davi deixou de crer que as vitórias que ele tinha conquistado eram vitórias que Deus havia dado. Davi deixou de crer ele passou a crer que as conquistas, que as tropas, que os melhores soldados, foi ele que fez, ele que treinou, ele que conquistou, e não Deus que deu. Está entendendo? Ele mudou o foco, ele perdeu o prumo. No final da vida, um homem já experiente, mas um homem sensível, que se arrepende e reconheceu. O que acontece? Deus manda um profeta, Gade, falar com Davi, e ele escolher 3 castigos. Primeiro, perseguição dos inimigos durante 3 meses. Depois, 3 dias de peste em todo Israel. E também 3 anos de fome. Davi, você escolhe qual tipo de perseguição, qual tipo de castigo Deus vai dar. E ele disse assim: eu prefiro cair nas mãos do Deus misericordioso do que na mão dos meus inimigos. E Deus disse: então tá bom. Gade disse: decida logo. Você pode ler isso aí depois, na continuação desse texto. E Davi decidiu cair nas mãos do Deus vivo. O que aconteceu que naquele dia morreram 70.000 pessoas. Quando o anjo da morte está passando por Israel, matando aqueles homens, diz a Bíblia que Deus para, quando chega em Jerusalém, e Davi diz: não, Deus, por favor. Davi clama e diz assim: esse castigo tem que cair sobre eu e sobre a minha família. Eu que pequei, não foi o meu exército, não foi o povo de Israel, quem errou fui eu, Deus. Então que eu pague por isso. E Deus envia Gade para ele e diz: então, você vai subir a eira de Araúna. Aí chega o texto que nós lemos. E você vai oferecer um holocausto de gratidão, de oferta ao Senhor, pelo arrependimento e porque eu tenho feito muito por você, porque eu tenho provido o que você precisa. É meio que Davi esqueceu que o Deus que nós cremos é o Deus da provisão. Davi esqueceu disso. E achou que as batalhas de Israel era ele que conquistava. E aí, queridos, esse texto é maravilhoso porque ele apresenta um princípio que marca a minha vida e marca a sua. O princípio do sacrifício. Não é um sacrifício para ser salvo. Porque nós não podemos fazer sacrifícios para ser salvo. Porque para a salvação já foi feito de uma vez por todas. Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou um preço infinito que eu e você não poderíamos pagar. O preço já foi pago. Mas eu e você podemos fazer sacrifícios para Deus de gratidão pelo que Deus tem dado a nós, pelo que Deus tem feito por nós, pelo que Deus é em nossa vida. Não existe, veja bem, você não pode fazer sacrifício para ser salvo. Guarde isso no seu coração. Não podemos fazer sacrifício para ser salvo, mas não existe vida cristã sem sacrifício. Amém? Eu não posso fazer nenhum sacrifício para que eu seja salvo, mas não existe vida cristã sem sacrifício. O assunto aqui é gratidão, o assunto aqui é oferta, o assunto aqui é entender
que Deus é provedor da minha vida e eu vou fazer o que Deus mandar eu fazer, mesmo que eu abra mão de muitas coisas da minha vida, para que o nome dele seja glorificado. Eu tenho dito aqui para a igreja os desafios que Deus tem feito na minha vida. Não sei quem lembra de uma pregação, uma igreja sensível à voz de Deus. Que eu disse para vocês que eu tinha um sonho muito grande de ser professor universitário. Eu tinha esse sonho. Eu não sei de onde vem na minha cabeça esse sonho, mas eu tinha esse sonho. Aí Deus me chamou para ser pastor. Olha que diferença. Aí Deus me põe numa igreja que tem vários professores universitários. Eu digo, às vezes eu oro a Deus, o senhor está incitando inveja no irmão? Porque os irmãos aqui, eu acho que é a igreja que tem mais professor universitário por metro quadrado é a Zona Sul. Eu acho que é a inveja gospel, né? Essa é santa, né? Dá para aceitar, né? Mas eu tive que abrir mão de um sonho. Para mim foi um sacrifício. Para que eu realizasse a vontade de Deus na minha vida. Por isso que eu disse a vocês, que eu entendi em 2002 que Deus tinha algo para mim e que eu sabia que não era seguir a carreira acadêmica como eu pensava. Eu disse para vocês também, dia desses, que Deus chamou Barnabé e Saulo, os líderes da igreja. Paulo estava sendo treinado, estava começando, a igreja de Antioquia crescendo. Deus chama os dois líderes da igreja para sair e ser missionários. E ali na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, surge a primeira missão, o primeiro envio missionário da história. Depois do envio do próprio Cristo. Entendendo de que Deus é quem chama, a obra é dele, ele nos estimula ao sacrifício, a igreja estava toda boa, tudo bem, os líderes bons, aí Deus chama o líder da igreja e manda abrir outra igreja em outro canto. E a igreja cresceu mais ainda. Deus faz coisas que nós não entendemos. Mas Ele nos chama para um compromisso tão profundo, ao ponto de eu dizer, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, para que o sonho de Deus seja meu sonho e que ele se realize. John Maxwell é um dos grandes líderes, foi pastor por muitos anos, se aposentou e começou a escrever e palestrar sobre liderança. Num dos seus livros ele fala que para que o nosso sonho seja realizado, uma coisa que nós temos que ter em mente, temos que pagar um preço. E é sobre isso que esse texto fala. Não, Araúna, eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que fazer um esforço. Talvez, qual é o tipo de preço que você tenha que pagar para que esse sonho seja seu também? O que é que você tem que abrir mão? Porque quem tem um sonho, acorda na segunda-feira sabendo o que vai fazer. Quem tem um sonho, quem tem um plano na vida, quando a sexta-feira que todo mundo vai para a bebedeira, o cara sabe que não vai. Quem tem um sonho, organiza seus horários. Quem tem um sonho, faz um orçamento, organiza suas finanças. Quem tem um sonho, planeja o seu futuro. Quem tem um sonho, senta e o tempo e o dinheiro é controlado no dedo, na caneta. Porque se não for, ele vaza. Quem tem um sonho, a vida começa a ter sentido, mesmo que demore muito tempo para que o sonho seja realizado. Mas quem tem um sonho tem que abrir mão de algumas coisas. O que é que você tem que abrir mão para que esse sonho de Deus seja o seu sonho, seja o sonho da nossa igreja verdadeiro e a gente diga esse sonho também é nosso. Eu tenho dito aqui para os irmãos que essa igreja tem sido bem generosa e Deus tem tocado no coração de muita gente, apesar de que tem muitos que precisam despertar nessa área ainda. Mas eu lembro de 2 levantamentos de oferta que nós fizemos aqui para o Viva Esperança, para o pastor Jorge Vantos da Romênia, e a igreja chegou junto. A igreja, nesse dia, inclusive, não tinha muita gente, mas os irmãos deram uma oferta muito generosa para ele. E eu tenho dito aqui para os irmãos, olha, no lanche hoje não. Vocês lembram disso? Não vá para... Eu não vou dizer porque está gravando. Não vá para o M
Não, porque a batatinha é 18 conto. E não é batatinha de verdade. Batatinha de verdade é aquelas que cheira na rua, aquela que cheira não, que fede, mas que é de batatinha de verdade e é gostosa. Aquela outra é falsificada e é 18 conto, um pacote desse tamanho. Não dá nem para colocar na boca, acaba, dissolve. Aquele pão que você vai comer, que é 30 conto, um pão, eu não consigo pagar 30 reais num pão. 30 reais dá para comprar quantos quilos de pão? Me ajuda aí, por favor. Não tem condições. E é o barato, né? 30, né? Mas o que eu quero desafiar você são coisas mínimas, mas que a gente pode abrir mão disso. Para que a gente assuma um compromisso de ajudar nessa campanha. Se eu vou 4 vezes por mês, 10 vezes por mês, para um restaurante, para uma lanchonete, eu diminuo. Se eu compro 88 pares de sapatos por mês, eu compro apenas 70. Diminua. Eu sei que não tem mulher aqui que faz isso, né? Ou não? Eu sei que tem homem aqui que não troca de carro todo mês, mas vai que tem um doido desse aqui, eu não sei. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que Deus quer usar a sua vida e quer que você assuma um compromisso de pagar um preço para que essa obra aconteça. Quero contar alguns milagres aqui de alguns amigos em algumas igrejas. Começando aqui pela nossa. Quando fizemos a reforma desse templo aqui, desse espaço, eu lembro que eu disse para a igreja assim: quando a igreja começar a sentir o cheiro do cimento, os recursos vão aparecer. E nesse mesmo período eu dizia para a igreja é do tamanho da visão da liderança. Se a visão da liderança é uma visão, desculpem a expressão, se a visão da liderança é medíocre, a igreja vai ser isso aqui a vida toda. Se a visão da liderança é para expandir o reino de Deus, eu não tenho dúvida que Deus põe a mão dele e diz: esse cabo é dos meus. Porque eu não consigo entender quem é contra o crescimento da igreja. Meu amigo, se você é contra a igreja crescer, você joga em qual time? Do diabo? Porque de Deus não é. Tem gente que é contra a igreja crescer. Não consigo. Qual é o time que você joga? Pelo amor de Deus. Deve ser um urubu o símbolo do seu time, no mínimo. No mínimo. No mínimo, não é no mínimo. Ó, o cara já disse que acabou a pregação ali, ó. Só porque eu falei isso. Não sei por que. Diga aí, Paulo. Não tá esse negócio, esse cabo aqui, ó. Não gostou não da brincadeira. Mas aí eu disse isso para a igreja, eu disse: gente, você tem que orar para que Deus abençoe esse projeto. E Deus começou a abençoar. Começou a aparecer os recursos. Mas só que teve um dia que os recursos acabaram. E a gente fazendo a obra aqui da igreja, eu lembro que o irmão Mauro era o tesoureiro na época, ele me procurou e disse: pastor, a obra está com um déficit de 14 mil reais. E eu fiquei desesperado, passei a noite chorando, orando, e o povo sem saber o que era, eu estava ali angustiado. E eu disse: eu vou conversar com Deus, porque foi Ele que nos estimulou a fazer. Eu fui ordenado em abril, em janeiro começamos a obra. Os pastores antigos dizem: não, rapaz, tu é muito novo para começar uma obra, é loucura na igreja. Eu digo: mas Deus está incomodando a igreja Zona Sul, ela tem que falar a linguagem do bairro dela. Por isso que o irmão Milton disse que eu dizia que a igreja aqui era estilo rural. Era um estilo rural essa igreja. Num bairro de classe média, emergente na Zona Sul, eram as portas de madeira, vitrais assim, coloridos, era bem tímida, não falava. Quando a gente começou a reforma, os vizinhos me procuravam: quem é o pastor? Quem é o pastor? E eu estava aqui com os pedreiros, quebrando pedra, pintando, lixando. Aí: é você? Aí: rapaz, que bênção, louvado seja Deus, porque nós não conhecemos, nós apresentávamos essa igreja como uma igreja feinha, era referência da igreja para os vizinhos. Quem veio falar comigo foram não crentes, que vieram me procurar para elogiar o que Deus estava fazendo nessa igreja. Queridos irmãos, quando o Mauro disse que o dinheiro acabou, eu fiquei preocupado. Orei, pedi a direção de Deus, Deus começou a agir na vida da igreja. Reuni a liderança, li esse texto aqui, que marca a minha vida há muito tempo, e disse: gente, o dinheiro acabou, ou a gente para a obra, ou a gente levanta o dinheiro.
o pessoal disse, não, vamos levantar o recurso. Eu disse, então o primeiro tem que ser nosso, da liderança. Quando eu vim aqui para o púlpito dizer que não tínhamos dinheiro, nós já tínhamos R$4.000 numa reunião que tinha apenas 7 ou 8 pessoas. Levantamos nessa reunião R$4.000. Quando eu cheguei aqui que falei, na primeira semana eu não lembro quanto a gente ganhou, mas eu sei que no domingo, no segundo domingo, a gente falou um domingo, no outro, Mauro liga para mim, pastor, não peça mais, já tem 17 mil. 2 semanas nós ultrapassamos. Só 2 semanas. E depois desse dia eu vi a mão de Deus nessa igreja, dizendo, Deus é com vocês nessa obra, pode continuar, pode sonhar, pode avançar, que eu que sou dono do ouro e da prata e eu que forneço isso para o meu povo. Igreja em Nova Iguaçu que eu fui pregar mês passado. A igreja começou a crescer, compraram um terreno de lado, expandiram. O culto que eu peguei tinha umas 700 pessoas, mas muito apertado já. Compraram um outro terreno ao lado para fazer o ministério infantil. Um terreno de 1.000 metros quadrados que tinham 3 casas dentro desse terreno. Gente, 1.000 metros quadrados, R$350 mil. Nós aqui estamos paquerando com um terreno de 5.000 metros quadrados que custa R$750 mil. Olha a diferença. Quem é do Rio de Janeiro aqui? Levanta a mão. É caro o negócio lá, né? 1.000 metros só, R$350 mil. Muito caro. Você pode dizer assim, pastor, primeiro culto aqui, estava aqui o sargento Medeiros, pai do pastor Jorge Wanderson, nosso missionário na Romênia, estava aqui no primeiro culto. Ele faz parte da comissão da Igreja do Alecrim. A Igreja do Alecrim comprou um terreno agora aqui em Natal, R$1.800.000, 2.000 metros quadrados, porque o Alecrim é mais caro. Eu estava ali fora no primeiro culto, angustiado, antes de começar o culto, ele percebeu, me deu uma palavra de bênção, e disse, pastor, Deus é com vocês, não desistam, avancem com essa obra. Uma campanha dessa, a gente sabe a repercussão que tem, muitas pessoas podem não compreender, muitas pessoas podem criticar, mas nós entendemos que Deus está no controle disso. Ele disse, calma o coração. Aí ele me contou isso. Pastor, só falta 7 parcelas de R$13 mil. Amém? 1.800.000. Só faltam 7, não é isso, Jornadas? 7 parcelas de 13 mil. E não precisaram vender o prédio. Vão vender o prédio para construir lá na outra. É possível nós sonharmos e é possível a gente arregaçar as mangas e avançar. Outro testemunho que eu tenho que contar para vocês, Igreja Batista Vila Valqueire, lá no Rio de Janeiro, compraram também um terreno ao lado, R$600 mil, só tinham 83 mil no caixa. Quando o pastor lançou a campanha para a igreja, o pessoal disse, não pastor, estamos juntos. Só que ele pensou em estamos juntos, ele pensou que era negócio para 2 anos. 6 meses depois, eles conseguiram levantar mais de R$600 mil. Pagar, a casa já está paga. Eu cheguei lá, entrou muito mais do que o que eles planejaram, que eles estão construindo agora um prédio de educação religiosa de 6 andares. Com o dinheiro da campanha que era só para casa. Deus faz coisas que nós não entendemos. Aí eu quero viajar um pouquinho para Minas Gerais. Minas Gerais, olha aqui, sua terra, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, é a maior igreja batista da Convenção Batista Brasileira do Brasil. Pastor Paulo Mazzoni. Uma igreja linda, que tem um ministério de abençoar outras igrejas de maneira maravilhosa. É uma igreja que pega pastores, pega líderes do Brasil todo, estão agora na Alemanha, expandindo o treinamento em outros lugares, levam para a casa dos membros da igreja, treinam os pastores, dão recursos, material, tudo, e depois comida, tudo, você só paga a passagem. É uma igreja generosa, que tem abençoado. Quem foi pastor dessa igreja também foi pastor Ivênio dos Santos, que pregou aqui nessa igreja há 2 anos. Não sei quem lembra, pastor Ivênio, quem lembra aqui dele? O velhinho, cabeça branca, uma bênção, que botou a igreja aqui para cantar, para dançar. Foi uma bênção, pastor Ivênio. 72 anos. Pastor Ivênio foi pastor dessa igreja há muitos anos. Gente, essa igreja começou a crescer.
Eles construíram um prédio gigante agora para 7.000 pessoas. O dinheiro acabou. Os pastores estavam em oração. Chegou uma irmã da igreja que era contra o projeto, uma líder da igreja que era completamente contra. Ela é tipo daquelas que são contra a igreja crescer. Chegou nessa reunião, ela soube que estava em crise, foi lá e deu uma profetada gospel. Vocês erraram, não era para ter começado. Deus mandou te dizer aquelas coisas. Deus mandou te dizer que você errou, não era para ter começado isso e aquilo outro. E o pastor ficou desesperado, sofrendo. E agora, será que é verdade? Porque a crise está real e a gente ainda escuta isso. E ela é uma líder que a gente respeita. Porque é contra, não é oposição. E ele ficou angustiado. Foi orar junto com os pastores, preocupado. Um jovem da igreja liga para ele. Pastor, eu queria falar com o senhor. O que foi, meu jovem? 23 anos, jovem. 23 anos. O que foi, meu irmão? Não é porque eu queria fazer uma oferta para a campanha da igreja, eu creio que Deus vai abençoar. Não, você domingo, você dá lá no ofertório e você comunica lá. Não, pastor, é porque eu queria dar uma oferta. E meu irmão, domingo. Tudo bem, o pastor estava angustiado, ficou. Um jovem disse, não, é porque eu estou fazendo uma viagem para São Paulo, quando eu voltar eu quero dar oferta. Tudo bem. O jovem foi para São Paulo. Quando o jovem volta, liga para o pastor de novo. Ô pastor, meu jovem, você vai lá na igreja, põe no envelope e entrega a oferta, sem problema. Diz, pastor, o senhor não está entendendo. Eu sou programador de dados. Eu fiz um programa. Esse programa foi avaliado por uma empresa japonesa. E eu fui para São Paulo assinar o contrato. Essa empresa comprou meu programa por 15 milhões de reais. Eu quero dar uma oferta para a igreja de 1,5 milhão. Posso? Posso, pastor? Aí o pastor passou 10 dias desesperado, orando, e o jovem queria dizer bem antes a ele não quis ouvir a voz de Deus. Posso? Então, tem coisas que Deus faz, gente, na nossa vida que nós não entendemos. É gente que passa em concurso, é empresário que aumenta o faturamento, são comerciantes que aumentam as vendas, crentes que passam, está num concurso, passa em outro, pessoas que mudam de profissão e têm um bom salário, pessoas que ganham uma promoção, pessoas que ganham uma causa na justiça, que nunca esperavam nem ganhar, mas Deus começa a fazer milagres para mostrar que a obra é dele. Para mostrar que é Ele que levanta os recursos, para mostrar a Davi que a vitória é do Senhor, para mostrar a eu e a você que a vitória é do Senhor, mas eu tenho que ter disponibilidade de dizer, eu vou fazer parte desse sacrifício. Esse sonho também é meu, eu vou comprar essa briga, eu vou pagar o preço, eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. É isso que a palavra está dizendo. Uma última ilustração antes de seguir para o final. Aconteceu na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Uma história linda que me emociona. Um jovem está chorando na secretaria. Chega lá, pastor Russell Shedd. Muitos de vocês aqui têm a Bíblia de estudo do Dr. Shedd. Dr. Shedd chega lá, na época ele era um dos professores, eu não lembro se era diretor do seminário, percebe o jovem chorando, chama o jovem para conversar, o jovem estava trancando a matrícula dele, ele era seminarista, estava trancando a matrícula. E ele relata para o Dr. Shedd que o seu segundo filho, ele tinha acabado de descobrir uma doença que levou seu primeiro filho a óbito. E o tratamento era muito caro. E um dos poucos recursos que aquele seminarista tinha era a mensalidade do seminário. E ele disse, eu estou trancando a mensalidade porque eu vou tentar, pastor, pelo menos cuidar da saúde do meu filho. Mas assim, ele tem data prevista da sua morte. Uma doença rara e que não tem cura. Tem um tratamento, mas é muito caro. E também não tem nem certeza de que vai sobreviver. Dr. Russell Shedd, quem conhece Shedd aqui, é uma bênção. Eu gosto de dizer que o Dr. Shedd, calado, ele abençoa a gente. Ele está calado, você do lado dele, você é abençoado. Eu não sei o que aquele homem tem, é um negócio de Deus diferente. Dr. Shedd, naquela calma dele, olhando para o jovem,
naquela mesma semana, veja como Deus faz as coisas, Dr. Shed tinha recebido uma oferta na sua conta bancária e não sabia de onde veio esse dinheiro. E ele, preocupado como estava, pegou sua esposa, Patrícia, e foi no banco. Falou com a gerente disse assim: o dinheiro é seu, é legítimo, foi dado para o senhor, a pessoa não quis identificar, mas não foi erro, não caiu errado da sua conta. E ele orou em casa para decidir o que queria fazer com o dinheiro. Uma pergunta aqui para você: se caísse na sua conta 100 mil reais hoje, o que você faria? Você não contava com esse dinheiro, você trocaria de carro, mudava de apartamento, a mobília, aquela faculdade que você sonha, não é isso? Nem lembrava de dar o dízimo, nem lembrava. Que dízimo? Isso foi Deus que me deu, então, isso aqui, Deus, não é do meu trabalho não, então eu recebi. Você nem lembrava disso. É assim ou não que a gente faz? Aí o homem de Deus fez o quê? Orou com a esposa e ele disse assim para o jovem, disse assim: filho, não se preocupe, porque o dinheiro do tratamento do seu filho, Deus depositou na minha conta. Amém? O dinheiro do tratamento do seu filho, Deus depositou na minha conta. Deus faz milagres, queridos, no nosso meio, que nós não cremos. E Shed é batista, viu? Isso não é milagre pentecostal, neopentecostal. Para quem acha que eu estou falando abobrinha aqui, ele é batista e é milagre de Deus assim na vida dele e na vida de outras pessoas. Eu não sei o valor, mas era altíssimo o valor. Até porque não é ele que conta. Quem conta é o pastor, que hoje é pastor, e o filho fez o tratamento e sobreviveu. Amém? Tá bem. Milagres que Deus faz e que nós não entendemos. Voltando aqui para o texto, para encerrar, olhando para a situação de Davi, é uma situação interessante, porque Davi começa o texto com arrogância, desfazendo de que a provisão das vitórias na vida dele, quem dá é Deus, e começa a achar que a vitória é dele. E Davi termina o texto levantando um altar de sacrifício na eira de Araúna, em gratidão a Deus pelas vitórias que Deus tem dado a ele, e arrependido pelo pecado de crer nele e não em Deus. 3 situações ainda nesse texto. E dados que você fique feliz com o que vai ouvir agora. Nesse mesmo lugar que Davi comprou a eira de Araúna, foi o mesmo lugar que alguns 1000 anos antes, um homem chamado Abraão tinha um ídolo chamado Isaac. Esqueceu de Deus e começou a adorar o seu filho Isaac. E Deus pediu seu filho em sacrifício. E Abraão subiu o monte Moriá e foi sacrificar Isaac. E quando ele ia sacrificar, apareceu uma ovelha. O Deus provedor mandou o sacrifício. Lembram disso? Foi nesse mesmo lugar que alguns 1000 anos depois, Davi comprou, porque Deus mandou ele comprar esse terreno, de Araúna no Jebuseu. E Davi sacrificou nesse altar a sua arrogância. Davi sacrificou nesse altar a sua presunção de achar que as vitórias da vida dele é ele que conquista. E nesse mesmo lugar, Davi quis construir o templo do Senhor. E Deus disse para Davi: Davi, você não vai construir porque você é homem de sangue. Você tem muitas mortes. Você é um homem de guerra. Quem vai construir é seu filho. Nesse mesmo lugar que foi o Monte Moriá de Isaac, que foi a eira de Araúna de Davi, foi o local que foi construído o templo de Salomão. No mesmo lugar, na eira de Araúna. Que lá se ensinava e apontando para Cristo o sacrifício que foi feito em Cristo de uma vez por todas. O que eu quero dizer para você, querido, que quando Deus manda fazer alguma coisa, nós temos que obedecer. Porque a obra é dele, porque os recursos são dele, porque o dinheiro que você recebe é dele, porque ele é o dono do ouro e da prata, porque é ele que nos estimula, é ele que nos dá emprego. Hoje mesmo eu estava feliz porque amanhã uma irmã da nossa igreja já vai começar no emprego de um concurso que passou. E hoje, feliz da vida, falando comigo ali.
Deus tem feito coisas aqui na igreja, com pessoas, com vidas. Deus tem feito vocês prosperarem, crescerem. Outros passam por lutas, outros passam por dificuldades, mas você vai sair da crise, fique sabendo disso. Não vai ficar nela não. Mas a maioria, Deus tem feito cada milagre extraordinário. E se Deus está dizendo, vai, avança, compra, corre, tenta, não desiste. Deus tem levantado pessoas para dizer assim, pastor, vamos. O senhor tem que parar de falar de que está paquerando com o terreno, você tem que namorar e casar. Foi isso que eu ouvi essa semana. Eu disse, que irmão afoito. Eu falo só de namorar, de paquerar, e o irmão disse, você tem que namorar e casar, para com isso. E a gente está hoje aqui, oficialmente, começando o namoro. Amém? Eu tenho olhado para essa igreja aqui, visto conversões, células, discipulado, crianças, jovens, adolescentes, idosos, batismos, a apresentação de bebês, é mulher grávida para todo lado na igreja, é bênção de Deus, isso é bênção, gente. O ministério infantil não acha tanto, né? Hoje tinha 13 crianças na sala de bebê, 13. Então tinha outra sala que tinha 18, aí é assim, aí o pessoal fica, diz, pastor, pelo amor de Deus, demora, prega só meia hora porque não aguentam lá. Aí eu demoro, né? Aí pronto. Vidas restauradas, gente chegando nova, gente sendo transformada, pessoas curadas, líderes despontando. Eu sonho nessa igreja, queridos. Eu sonho nessa igreja, a gente abrindo outras igrejas. A gente aumentando as ofertas missionárias. A gente tendo um quadro ainda maior de funcionário. Quando cheguei nessa igreja não tinha nenhum funcionário, hoje tem 4. Bênção, Deus está abençoando a igreja. Isso é bênção, gente. Eu não conheço nenhuma igreja aqui em Natal que no seu orçamento por mês investe 30% dos seus recursos na obra missionária. Eu não conheço. Conheço igrejas que fazem campanhas e levantam boas ofertas. Agora que diga assim, não, a gente vai comprar a briga mensal de abençoar essas vidas, eu não conheço. Deus tem abençoado e Deus tem usado você para que essa igreja seja a bênção. Você. Deus tem usado seus recursos, tem usado a sua generosidade, Deus tem usado o seu desafio do sacrifício, porque você tem aprendido e você tem dito, eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Eu tenho que pagar o preço para poder dizer em um som, esse sonho também é meu, esse sonho também é nosso. Amém?